Estou bem. Bem doente. Tá. Certo. O que eu ia mostrar eram sliders. Na verdade, eu vou escrever um texto que é mais fácil aqui. Vou escrever aqui. Falem uma palavra. Primeira palavra que vem na mente de vocês. Eu vou escrever. Eita, amigo, melhoras. Eu vou ficar bem. Eu sempre tenho essas perebinhas. Coxinha, golpe. E bonzu. Bonzu. Tá, eu vou escrever. Pronto. Já foi hierarchy. Não vai dar, não. Pronto, ó. Foi isso. Isso que deu pra gente escrever aqui. Deixa eu botar uma fonte aqui. Tá. Pronto. O golpe da coxinha bunzu. Certo. Como que eu gosto de animar? Eu não gosto de, animar a posição. Porque eu sinto que tem muitas limitações, né? Uma delas foi o que eu falei lá no Instagram. Mas a principal limitação inclusive, eu não sei se vocês estão conseguindo ver os números aqui, pelo menos. Eu acho que sim. Eu espero que sim. Médio. Putz, mas é que você tá no iPad também, né, Muca? Mas eu consigo aumentar um pouquinho aqui, pelo menos. Deixa eu fazer essa aumentação aqui. Só um momento, guys. Eu não lembro como que usa o programa. Muito bem. Aí, ó, vai cortar um pouco da parte de baixo, mas é isso. Tá. Eu acho muito ruim, porque, por exemplo, se eu tenho 3 layers de texto, ou mais, cada posição tá num lugar diferente, né? Ó, esse aqui tá em 500 e pouco, esse aqui tá 200 e pouco. Então, por exemplo, se eu quero fazer, 5 animações deles, subindo, eu tenho que fazer 5 animações deles subindo. Mas, por exemplo, agora, queria mudar, achei que tá ruim aqui, eu queria mudar. Daí você tem que ir lá em todos eles, né? Uma posição de cada vez. E trocar todas elas. Então, eu não acho isso muito eficiente. Porque, infelizmente, vivemos num mundo onde você tem que fazer as coisas rápido, né? Porque os clientes querem tudo rápido, quer tudo pra ontem. Então, a gente tem que ser eficiente, porque não dá tempo de ficar lá, né? Fazendo as coisas. Então, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo, né, métodos para ser mais eficiente. E um deles que eu, desenvolvi. Assim, eu digo que eu desenvolvi, eu não sei se fui eu que inventei, tá? Mas eu nunca vejo as outras pessoas fazendo assim. Então, eu acho que eu posso dizer que eu desenvolvi. Por exemplo, eu quero animar o texto subindo. O que eu faço normalmente? Eu crio um slider. E aí eu nomeio ele baseado no que eu quero fazer com ele, né? Nesse caso eu quero mover a posição do Y, a posição de entrada, né? Então eu chamo ele de Y minúsculo, POS de position, com P maiúsculo, e o in com I maiúsculo, que é a entrada dele. Isso aqui se chama camel case, que é meio comum em programação. Você dá os nomes das variáveis com camel case para
leitura. E aí eu adoto os sliders como variáveis, então eu nomeio eles com camel case, que eu acho que fica melhor. E aí o que eu faço é algo muito simples. Uma vez tendo o slider, eu posso manipular ele ao invés de manipular a posição. Só que quando eu manipulo ele, nada acontece. Por que nada acontece? Porque a gente tem que fazer a ligação das duas coisas. E aí que entra a expressão matemática básica, que eu posso somar o valor dessa propriedade, que eu posso escrever value, e o value retorna o valor da propriedade, que nesse caso aqui é 569, mais o slider. E aí como a gente escreve slider, eu não sei, mas se você não sabe também, você só clica aqui no negocinho, né, no pick whip, e aí você arrasta até o slider e solta. E aí ele vai escrever o nome do slider aqui, e aí você finaliza finaliza a linha com ponto e vírgula, para o código dar certo. E aí, quando você faz esse link básico com um mais, aí agora você consegue animar o slider e ele anima a posição. E aí, com isso, você pode fazer a sua animação. Como, por exemplo, ele vem do 100 até o 0, então ele vem de baixo para cima. E aí agora eu tenho a minha animação, certo? Certo. E aí agora, por exemplo, eu quero duplicar isso. Eu posso mover a posição normalmente e não vai cagar a animação. E aí eu posso até sequenciar eles aqui. E aí, ó, todos eles vão entrar. E aí se eu preciso mudar eles de lugar, eu posso só mudar eles de lugar. E nada vai acontecer. Vai funcionar normal. E aí, por exemplo, se eu quero agora alterar esse slider, putz, não é mais 100, eu quero que ele se mova 200. Eu venho aqui e escrevo 200. E aí eu posso simplesmente copiar o Easy e colar. Eu estou usando o Easy Copy, que eu tenho atalhos aqui no teclado. Então é isso que eu fiz, eu vim aqui, aí é como se eu tivesse vindo no... O Easy Copy, inclusive, é grátis, tá, gente? Se alguém quiser baixar. Você vem aqui, copy o Easy e vem aqui, cola o valor e cola o Easy. E ele automaticamente atualizou todos os sliders. Agora todos eles vão 200. E aí eu usei isso por anos, certo? E aí agora eu uso uma técnica um pouco mais avançada, que eu não preciso mudar o valor desse slider, que dá trabalho, eu tenho que vir aqui e botar 200. Aí eu tenho que botar o mesmo Easy de antes. Eu tenho que vir aqui, copiar e colar. Isso aqui dá trabalho, porque, enfim, demora, né? Aí, por exemplo, se eu quero que ele mova 200 agora, eu posso simplesmente adicionar uma expressão no slider. E aí eu boto value, que é o valor do slider, vezes 2. E aí agora ele está se movendo 200. E aí, se eu venho aqui e eu venho no menuzinho aqui, ó, Copy Expression Only, eu consigo vir nas outras propriedades e colar. E aí agora todos eles estão se movendo 200. Ou seja, eu fiz a mesma coisa, só que mais rápido. Eu já estava fazendo mais rápido antes por causa do slider, e aí agora manipulando o valor do slider com uma conta de multiplicação, eu consigo ser um pouco mais rápido. E aí são essas pequenas coisinhas eficientes que, tipo, me tornam rápido para fazer as coisas. Porque hoje em dia eu faço tudo assim. E eu fazer um slider que varia entre 0 e 100 é muito bom, porque eu consigo transformar ele em qualquer número. Por que eu uso, inclusive, 0 e 100 e não 1 e 0? Eu não sei exatamente o que é, mas tem algum problema quando você bota valores muito pequenos que o gráfico não fica certo. Então, para evitar qualquer problema que eu já tive que eu não sei explicar, eu boto 0 e 100, porque daí é mais fácil. E eu posso fazer isso, né? Eu posso transformar esse 100 em qualquer número, né? Eu posso, tipo, multiplico por 10, ele vira 1000. Eu multiplico por menos não. Eu multiplico por 0,5, ele vira 50. Então, eu multiplico por 0,1 e ele vira 1 de novo. E aí, se eu quiser, eu multiplico de novo pelo que eu quiser. Aí fica até mais fácil, que aí você consegue só digitar o número que você quer. O que você quer é 485.5. Aí agora ele vai do 485.5 até o 0. E aí, essa é a técnica que eu uso
para animar a maior parte das coisas hoje em dia. E eu não faço isso só com posição, eu faço isso com todas as coisas, porque é muito mais fácil você copiar sliders e copiar expressões do que ficar mexendo com keyframes, porque demora. E, por exemplo, na rotação, mesma coisa, você pode botar um slider, tipo, daí você pode botar um angle control. Eu acabo esquecendo que o angle control existe, mas e aí eu acabo só usando slider mesmo, mas o angle control é um pouco mais bonitinho. Aí você pode botar aqui, ó, value mais angle control. E aí é a mesma coisa. Você consegue controlar. Por que ele não tá rodando? Aí eu botei vezes. E 0 vezes qualquer número é 0. E aí você consegue também controlar. Enfim. E aí é isso. E aí, galera, eu sei que vocês estão... Meu Deus. Meu Deus, que coisa foda. Mas tem mais uma coisa, que agora a Gabi já falou ali, que é o Alt, por exemplo. Mas eu vou mostrar aqui com o Angle Control que eu já tô aqui, ó. Então, nesse caso seria Hot In, né, de rotação de entrada. E aí... E agora, se eu quiser fazer uma animação de entrada e uma animação de saída, eu não preciso fazer isso no mesmo keyframe. Eu posso quebrar essas etapas em vários sliders. Então, por exemplo, eu posso botar um Hot In e eu posso botar um Hot Out. E aí... eu posso somar os dois, né? Então eu posso botar, né, value mais slider do Hot In mais o slider do Hot Out. E aí agora tá tudo aqui. Eu ainda consigo manipular a rotação dele normal, mas eu tenho outros 2 lugares que eu consigo manipular a rotação. Então, por exemplo, eu posso fazer ele entrando e fazer ele saindo, né? Então, por exemplo, eu vou botar aqui, ó, de entrada e saída. Ele vai ir do menos 45 até o 0 e sair do 45 até o 0. Aí eu posso vir aqui e inverter eles no tempo, né? Que você clica com o botão direito aqui, Keyframe Assistant, Time Reverse, ou o atalho que eu tenho, que é Alt 6, e aí ele já faz a inversão. Aí eu boto o slider próximo da saída, que é onde ele vai sair. Aí ele vai entrar, e ele vai andar, e ele vai sair. E aí eu posso botar o meu easing de entrada, meu easing de saída. E aí quando eu dou play, ele entrou e ele saiu. E aí, galera, o pulo do gato, the jump of the cat, acontece quando a gente vem aqui no gráfico, certo? Aqui, se vocês nunca clicaram nesse botãozinho aqui, esse botãozinho ele mostra no gráfico o que está acontecendo com as expressões, né? Então, nesse caso aqui, ele está mostrando o que... Vocês não vão conseguir ver que está aqui embaixo. Aqui. Ele está mostrando o que está acontecendo, né? No velho... eu tô aqui na frente também, gente. Vai ficar assim, foda-se. Velho mais Hot In, Hot Out. E aí a gente consegue ver o resultado dele no gráfico. Deixa eu só arrumar aqui de novo. A gente vê o resultado dele no gráfico. Tá, beleza, Murilo. Incrível. Pra que serve isso? Não serve pra nada no momento, mas eu quero mostrar pra vocês graficamente o que acontece quando, por exemplo, agora eu preciso diminuir essa animação. Putz, eu não quero que ela tenha todo esse tempo, ela fica muito tempo aqui. Eu quero que ela seja mais rápida. E aí você pode fazer isso aqui, ó. Por exemplo, você pode puxar esses keyframes aqui e juntar, por exemplo, aqui, certo? E aí agora a animação vai ser mais rápida. Entrou e saiu, certo? Entrou e saiu. E aí quando a gente vê no gráfico, beleza. Nada de novo. Um gráfico de entrada e um gráfico de saída. Tá, mas e agora, por exemplo, se você quer diminuir ainda mais? E aí eles vão começar a encavalar. Aqui, tá vendo? Que eles estão encavalando. Tá. E aí agora, ele nunca vai parar. Porque ele tá sempre em movimento. Olha. Quando ele tá entrando, ele já tá começando a animar a saída.
E aí vira um movimento só. E aí que é a parte interessante quando a gente entra no gráfico. Que aí a gente Por isso que eu uso o gráfico de valor, gente, também. Porque o gráfico de velocidade... Beleza, eu tô vendo aqui, mas enfim. Não vou entrar em gráficos agora. Mas, quando eu começo a mudar o keyframe, olha o que acontece no gráfico. Ele atualiza automaticamente, né? Você pode ver que quando eu puxo, ó, ele vai ficando cada vez mais distorcido. E eu não tô precisando mexer em gráfico, entendeu? Você fez o seu keyframe uma vez, tá lá com o easing bonito do jeito que você quer, e aí, quando você soma os resultados, você tem as curvas que você... com as curvas mais avançadas, sendo que você não precisou fazer. Porque, por exemplo, para fazer isso aqui na rotação direto, é um saco. Você tem que vir aqui. Aí é menos 45. Menos 45. Aí aqui no meio é 0. Aí aqui no final é 45. Isso. Aí, tá no meio agora. Aí beleza, agora você vem aqui. Aí tem que ir lá. Botar o easy. Aí deixa eu tirar isso aqui. Que agora não tá ajudando. Vem aqui. Aí mexe no gráfico. Aí beleza, botou aqui o easy. Pá. Lindo. Agora, agora eu quero mudar isso aqui. Tem que ficar menor. Você pode vir aqui, mexer. Só que aí você tem que vir arrumar o gráfico. Gente, não tem tempo. Não dá tempo, tá? Não tem como, tem que entregar até às 6 da tarde. Não vai dar tempo. Então, e não fica tão legal. Tipo, não, assim, fica legal, mas assim, dá mais trabalho pra ficar legal. O de baixo, que é o que eu fiz agora, meio podre, não tá legal. Tipo, ele tá meio estranho. Enfim. E aí é isso, entendeu? Isso é o que você consegue fazer quando você usa a matemática ao seu favor. Você consegue, tipo, criar curvas que são muito mais fáceis de você manipular. E aí tem mais uma coisa ainda. Né? Como se não bastasse isso tudo. Você pode, por exemplo, fazer um movimento que é chato de fazer. Que é, por exemplo, você quer fazer um movimento que demore, mas que ele não pare de se mexer. Você pode fazer mais uma coisa aqui, ó. Você pode botar mais um slider. Nesses casos eu chamo de hot aux, de tipo auxiliar. E aí você vem aqui lá na rotação e soma mais esse slider. Agora você tem o valor normal e 3 sliders. O slider de entrada, o de saída e o auxiliar. E aí, por exemplo, no auxiliar você pode botar aqui, sei lá, menos 30. E puxa ele no começo. E aí agora mais 30. E manda ele lá pra trás. E aí agora, olha o que acontece. Ele não vai parar nunca. Não ficou muito bom, mas porque a variação é muito alta. Mas, por exemplo, não ficou bom, a variação é muito alta. Você vem aqui no hot aux, velho dividido por 30, ele vai virar 1 só. Aí agora eu não quero que ele vire 30, eu quero que ele vire 5. Aí agora, pronto, agora ele vai variar de menos 5 até mais 5. Aí agora, ó, ele nunca parou de andar. A animação tá maior. Então, e quando a gente olha no gráfico, olha aqui o gráfico. Ele entra bem bonitinho, do jeito que a gente queria. Ele fica numa velocidade constante e ele sai. E isso a gente fez com 3 sliders diferentes, ao invés de ficar se batendo no gráfico, tentando manipular só a rotação. Isso é mais fácil fazer isso, obviamente, quando é um movimento que ele tem uma entrada e ele tem uma saída, não algo que é tipo um cursor de mouse, que é o exemplo que eu dei no Stories. Não dá pra fazer, dá pra fazer, mas é muito trabalho. Você vai ter que planejar a animação, fazer ela e daí depois, agora eu vou limpar ela com slide. Não são todos os casos, mas esses casos onde você tem um texto que quer entrar, o texto quer sair, você tem um elemento que ele entra, um elemento que sai, que é comum, a gente consegue ser bem mais eficiente fazendo isso aqui. Até porque isso aqui você consegue copiar e colar em 30 coisas, entendeu? E é fácil de manipular, né? Por exemplo, você quer diminuir agora, você vem aqui
E ó, diminuir. Agora ele tá menor. E você pode cortar o layer. E ele continua. Enfim, gente. É isso. É isso que eu tinha pra falar sobre sliders. No momento, pelo menos. Eu vou tomar minha água. Putz, Redzão, eu só vi agora a sua mensagem. No caso 485 estaria se referindo ao valor da posição onde o anchor point estaria. Eu não lembro o que eu tava falando, mas eu acho que não. E aí, gente, o que vocês acharam? Primeiro, Flávio Luiz. Olá, Flávio Luiz, tudo bem com você? Enfim, eu imagino que vocês tenham achado interessante. Eu vou salvar isso aqui, aproveitar. E aí eu vou deixar o link aí pra vocês baixarem também. Pra ficar mais fácil. Eu tô começando a me organizar pra fazer um curso. É uma palavra forte, mas eu quero fazer algo. E aí eu tô começando a me organizar no sentido de eu estou fazendo tópicos e coisas. E isso é uma das coisas que eu quero ensinar de uma forma um pouco mais estruturada. E aí é isso. Eu preciso de ajuda de vocês pra saber se isso é interessante ou não. Ó, vai lá, casa, durma bem. Espero que você tenha tido uma noite agradável e descanse em paz. Que aula, não esperava ter uma no sábado de noite. Ah, amigo, que bom. Que bom que vocês gostaram. Baixem aí o EP, aí vocês dão uma estudada. Porque eu nunca vejo ninguém fazendo isso. E eu acho muito eficiente. E enfim, eu acho interessante. O que mais que eu posso mostrar? Pra controlar o Eagle é bom também. Você consegue animar um Eagle, né? Que normalmente não dá pra animar o Eagle. Só não entendi o motivo de multiplicar por 5. Eu fiz um slider ali que tava indo de menos 30 até mais 30. Eu achei que ele variou muito. E aí eu queria que ele fosse de menos 5 até mais 5. E aí eu podia fazer qualquer conta matemática. Mas foi mais rápido eu dividir o 30 por 30. Né, o velho dividido por 30. Que aí ficou 1. E aí 1 multiplicado por 5 dá 5. Foi só isso. Eu só quis transformar 30 em 5. E aí a forma mais rápida foi dividindo por 30 e multiplicando por 5. Que daí 30 virou 1 e depois 1 virou 5. Normalmente, né, como eu falei, eu faço valores mais redondos, tipo 100. E aí 100 é mais fácil. Se eu fosse transformar 100 em 5, eu ia multiplicar por 0,05. Mas enfim, nesse caso foi assim. O que mais que eu posso falar? Já são 10h40 da noite. Amante da matemática. A matemática, gente, a matemática é muito eficiente no After Effects.
se as pessoas usassem mais matemática, elas... Assim, eu não gosto de ficar me lutando com o After Effects, com os keyframe. Eu gosto de fazer coisas legais, e aí, se eu for ficar lutando com os keyframe, eu não vou ter tempo de fazer coisas legais. E aí, se eu ficar fazendo coisas legais, pra eu ter mais tempo de fazer coisas legais, eu automatizo muita coisa. E aí, uma delas é fazer isso, entendeu? Eu sinto um pouco de, tipo, que eu não faço nada demais, porque, basicamente, eu tenho a mesma curva que eu uso desde, tipo, 2021. E é a mesma curva, só que diferente. É tipo o meu tempero, meu temperinho. Fez isso pra não precisar alterar manualmente o valor em cada keyframe. Procede. Porque, assim, parece maluco eu querer economizar, sei lá, 5 segundos. Parece maluco. Mas, ao longo de 10 anos, né, de 5 segundos em 5 segundos, você economiza semanas. Então, ao longo do tempo, né, isso tudo também, né, eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente não para pra pensar, né, porque a gente tá todo mundo longe um do outro, vendo pela internet, então a gente, enfim, acaba esquecendo, né, também disso, que tipo, eu não fiz isso tudo de uma vez só, né? Foi pequenas otimizações ao longo do ano. Tipo, às vezes demora, sei lá, 1 ano pra eu perceber um negócio e aí que eu começo a fazer e aquilo vai, né, sendo mais eficiente. Então, hoje em dia, eu penso até na organização da onde tá as coisas na tela para o mouse andar menos. Porque, tipo, o mouse andando demora. E aí, cada segundo que eu consigo economizar, pra mim é bom, porque me torna mais eficiente, né? E eu tenho preguiça. Então, tipo, eu tenho muita preguiça de fazer certas coisas. Por isso que eu não carrego personagem, porque eu não animo personagem, porque personagem não dá pra automatizar. Tem que fazer na mão sempre. E aí eu tenho preguiça. E aí, por isso que eu automatizo as coisas da maneira como eu faço. Cara, acho que o que mais pegou pra mim foi o ponto de mexer a posição sem cagar os keyframes. Vou dar uma estudada nisso pra aplicar. Isso é muito bom, velho. É muito um saco quando eu abro o projeto de outras pessoas. E aí, pra mim é tão internalizado isso de eu posso mexer em qualquer layer que eu não tô cagando o keyframe, que às vezes eu vou lá e eu mexo no layer da pessoa e aí eu caguei tudo. E aí depois que eu vejo que, putz, tinha keyframe position, cagou tudo. E daí eu tenho que ir lá e arrumar. Mas é isso, assim. Enfim, eu evito ao máximo tentar ficar mexendo em keyframe, né? Porque demora, então eu faço o setup inicial ali, de tipo slider, que vai de 0 a 100. E aí eu vou só multiplicando, porque é mais rápido. É mais rápido. A iteração é mais rápida, né? Tipo, às vezes você faz a primeira vez e não ficou bom. Daí você tem que fazer de novo. Daí não ficou melhor, mas não ficou bom. Aí você tem que ir fazendo. Então, às vezes, eu consigo fazer 10 versões do negócio no tempo que eu demoraria pra fazer 3, né? Se eu tivesse que ficar lá mexendo em keyframes e tal. O negócio do in e do out, que eu ia falar. Do cursor, é verdade. Qual a dúvida, gente, que era do cursor? Que tinha. Deixa eu abrir aqui o projeto. Cadê aqui o cursor? A live vai ficar salva de acordo com o que falaram aí anteriormente, vai ficar salvo, teoricamente. Mas eu tenho cópia de todas as lives. Eu salvo elas no meu computador. Então, se por um acaso você não achar essa live, me manda uma mensagem no Instagram que eu te mando o arquivo.
A dúvida era todas. Tá. Tá bom. A dúvida. É de separar a posição do negócio, né? Tá, vamos aqui então. Deixa eu criar uma comp nova. Por favor, Murilo, não pare de fazer live. Tá bom, eu vou me esforçar. Tá. A expressão. Deixa eu ver aqui certinho, gente. Certo. Tá. Eu vou fazer de uma forma mais simples. Fazer uma coisa importante também. Às vezes você não tá entendendo alguma coisa, né? E aí tentar simplificar o problema ajuda bastante. Então nesse caso vamos fazer isso. Vou botar um quadrado aqui que é mais fácil. Certo. Pronto. Temos um quadrado que está movendo de um lado para o outro. E é isso, certo? Quando a gente clica nele, né, e a gente dá um zoom aqui, a gente vê que ele está se movendo de maneira linear, né? Que cada pontinho desse daqui é a posição no frame. É isso que a gente quer. A gente quer, pra gente, inclusive se alguém que tá aqui não sabe o que eu tô falando, eu mostrei esse cursor aqui que eu animei. E eu animei ele de uma maneira onde eu não estou animando a posição dele. Apesar de que a posição dele está sendo essa, né, traçada na tela. Toda a aceleração está acontecendo nesse slider aqui. Eu não estou controlando a aceleração na posição, né, ela está linkada com uma expressão. E aí, por exemplo, a gente tem a posição e a gente tem ela de forma linear. Vamos supor que a gente tem mais um keyframe aqui. Só que esse keyframe, ele tá, não tá linear, ó. Aí a gente consegue ver na tela bem facinho quando a gente sabe que não tá linear. Porque, ó, por exemplo, aqui tem um espaçamento e aqui, ó, tem outro espaçamento. Então aqui ele tá devagar e aqui ele vai estar mais rápido. E se a sua animação tá desse jeito, a gente quer evitar que isso aconteça. Então a gente, para transformar tudo em linear, a forma mais fácil você seleciona todos os keyframes, né, entre o primeiro e o último, clica com o botão direito e aí você vai em Rove Across Time, que aí ele vai se ajustar automaticamente com base no easing dos outros keyframes. Como nesse caso não tem easing, ele vai ir para o ponto onde ele deveria ser para isso se tornar uma animação linear, certo? E aí agora a gente consegue ver que todos os pontos ficaram equidistantes, então tá linear, certo? Uma vez tendo feito isso, né, tendo a posição linear, a gente pode fazer um slider, a gente pode chamar ele de qualquer coisa, mas se a gente for seguir esqueci a palavra. Se a gente for seguir o sistema, a gente vai chamar ela de pos aux, porque ela não é uma animação necessariamente de entrada nem de saída, e ela é uma posição. Como ela é a posição combinada, nesse caso eu não preciso escrever x ou y. Essa live salva vai ser salvação demais. Eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar para que ela esteja salva, senão eu vou criar eu posso upar ela no YouTube também, né? Se eu tiver ela salva, eu posso upar ela no YouTube. Então, talvez eu faça isso. Certo? Certo. E aí, a gente vai criar um slider. A expressão está configurada para uma variação que vai de 0 a 100. Então a gente pode criar um slider e botar o keyframe 0 e o keyframe 100. Certo? Então, é isso. A gente fez o setup inicial. Eu gosto de primeiro deixar tudo do mesmo tamanho. Então a gente tem aqui o keyframe de posição com o segundo. E eu deixei o slider também com o segundo. Certo? O que a expressão vai fazer? Ela vai transformar o conjunto de valores do slider, que vai do 0 ao 100, ela vai transformar no conjunto de valores da posição, que nesse caso é 378
no eixo X para 540 no eixo Y, ela vai transformar disso para... No caso é só o X que está se mexendo, né? Então ela vai variar de 378 até 1472, certo? Ou seja, 0 vai virar 378 e 100 vai virar 1472. Na essência é isso que está acontecendo. São só dois números que estão virando outros dois números. E... eu preciso melhorar o meu banco de dados de expressões, que atualmente é uma merda. Eu tenho um bloco de notas aqui. Aqui, ó. Esse é o meu bloco de notas, que tem todas as minhas expressões. Eu pedi pro ChatGPT fazer um banco de dados com isso aqui. E do Notion. Eu preciso arrumar. Mas no momento tá aqui. Certo. Aí a expressão que a gente vai usar é essa daqui. Eu não vou conseguir... eu consigo aumentar o tamanho disso aqui. Eu não sei. Não. Mas eu consigo fazer isso aqui. Aqui. Aqui, ó. Boa. Agora todo mundo vai conseguir ver. O que essa expressão faz? Deixa eu... Aqui. O que essa expressão faz? Ela vai... Deixa eu quebrar isso aqui em pedaços para ficar mais fácil. Aqui. É basicamente uma expressão linear, que é o que eu falei, né? A expressão linear é uma função do After Effects, né? Que transforma dois valores em dois outros valores. A expressão linear, ela tem 5 parâmetros aqui dentro, né? Isso aqui é uma função, isso aqui é um código que está dentro lá do After Effects, que vai rodar um código que eu não sei qual é. Mas, e aí, todas as funções você pode passar variáveis para elas e você vai extrair variáveis delas. Aí a função, né, pode ter quantas variáveis quiser. Nesse caso, essa função tem 5 variáveis que a gente pode interagir com elas, que são essas 5 aqui. E aí, uma delas é o parâmetro que a gente está usando. Nesse caso, né, pode ser qualquer coisa aqui. Pode ser a posição, pode ser uma rotação. Nesse caso, o parâmetro é esse guide, que é o nosso slider, certo? E aí, quando esses dois próximos parâmetros é o valor de referência de início e o valor de referência final. De início vai ser 0, final vai ser 100. Ou seja, vai ser uma variação entre 0 e 100. E esses dois números vão virar esses outros dois conjuntos de números, né? Que é o número que a gente vai manipular, né? Que nesse caso a gente vai querer que 0 vire 378 e 100 vire 1472. Certo? Certo. Eu posso fazer o seguinte, eu posso copiar essa expressão e botar aqui, ó. Deixa eu separar a posição, que daí vai ser mais fácil. Deixa eu primeiro duplicar esse layer. Aí eu venho aqui na posição, separo os valores. Eu posso tirar esses números aqui e botar no X, ó. Se eu boto essa expressão aqui, ela já vai funcionar. Olha o que acontece. Ele está se mexendo, mas não tem nenhum keyframe na posição. Por quê? Porque ele está fazendo justamente o que a gente pediu para ele fazer. Ele tá, quando o slider aqui tá 0, a posição tá 378, que é o número que tá aqui. E quando o slider tá em 100, a posição tá em 1472, que é o valor que tá aqui. Então a gente consegue fazer isso
só com o linear, né? A gente não precisa fazer toda aquela outra confusão. Só que a gente não quer trabalhar com números absolutos. A gente não quer hardcodar o número aqui. A gente quer que isso daqui seja variável. E aí, para isso aqui ser variável, que a gente faz essa segunda forma aqui, ó. Essa segunda forma aqui. E mais uma coisa também. Eu não sei o quanto vocês sabem de programação, né? Mas, deixa eu só fazer mais uma coisa aqui. Não. Aqui. Pronto. Fica mais limpo um pouco. Eu não sei, tipo, se vocês sabem o que é uma variável, o que é uma constante, o que é uma função, o que é qualquer coisa. Mas eu posso tentar explicar também. Na programação, a gente tem variáveis e a gente tem constantes. Constante é algo que não muda, né? E uma variável é algo que muda. Na maior parte dos casos são números, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse guide é um slider e o slider é um número. E aí, essas variáveis... Imagina uma conta matemática, né? Programação é basicamente matemática. Imagina lá na escola, quando a gente fazia... resolvia... esqueci o nome. Mas a gente resolvia, tipo, conta, sei lá, x... sei lá... 3 é igual a x mais 1, né? E aí a gente tinha que descobrir quanto era x. O x é uma variável, entendeu? Na verdade, o x, nesse caso, ela é uma constante, né? Porque a gente já tem o resultado. Então, o x ele vai ser um valor fixo. Mas, por exemplo, se você tem só, tipo, 1 mais x igual a y, o x é uma variável que vai dar o resultado y, né? Então, no caso, tipo, a variável podia ser 1. Então, 1 mais 1 igual a 2. A variável podia ser 2. Então, 1 mais 2 igual a 3. E assim por diante. Na programação, uma variável é esse x da matemática. Então, nesse caso aqui, né, a nossa variável, e para a gente declarar uma variável, né, você escreve var, dá um espaço, e aí você dá um nome para essa variável, nesse caso é guide, e aí você divide, você bota um sinal de igual, que significa que, né, essa variável vai ser igual a... E aí, aqui na frente tem o que ela vai receber de valor. Nesse caso, ela vai receber esse slider. Então, né, esse caso aqui, nesse tempo, é 0. Porque o slider no primeiro frame é 0. Então, nesse caso, no primeiro frame, a nossa variável guide, que é o nosso x, vai ser igual a 0 na nossa equação. Isso é uma variável. E aí, a gente tem, né, como eu falei antes, a nossa função linear, que se você escrever ela sem os valores, ela fica assim, né? Linear, abre e fecha parênteses. Isso é a função linear, que lá dentro do After Effects tem um grande código que faz toda a conta matemática, que eu não sei qual é. E aí a gente passa essa função, né? A gente passa variáveis para essa função, que pode ser tipo x, y, z, a e b. São essas 5 funções que a gente passa para essas 5 variáveis que a gente vai passar para essa função rodar e dar o resultado. Nesse primeiro caso aqui, o x é o guide, que é o nosso slider, que nesse caso, no frame 0 é 0. O y, desse caso, é 0, que é o valor inicial. E aí, z, nesse caso, é 100, que é o valor final. E aí, a e b vai ser o valor que a gente quer alterar, né? Que é o valor inicial que a gente vai mudar e o valor final que a gente vai mudar. Certo. E aí, beleza, eu mostrei com os valores absolutos aqui. Só que a gente não quer os valores absolutos, a gente quer que esses valores sejam o keyframe. E aí que entra um negócio que eu não sabia, eu demorei muito tempo para descobrir isso. Que foi através... Deixa eu mostrar aqui. Nos tempos antigos, tinha um site muito bom chamado HoldFrame, que era um site onde você podia baixar projetos. Era muito bom, mas aí o School of Motion comprou e matou o site. Mas lá
eu baixei uma vez este projeto aqui, do Jordan Scott, que foi o primeiro lugar onde eu vi essa expressão. Eu baixei essa animação e aí essa animação mudou minha vida, que foi quando eu descobri essa expressão que eu tô mostrando agora pra vocês. E aí, lá tava, né, um pouco diferente, mas tava basicamente essa expressão aqui. E aí, foi lá que eu descobri isso aqui, ó. Key 1.time e o key numKeys.time. Que na verdade, né, é isso aqui, né? Key, aí a nossa variável, .time. Aí esse x aqui você pode mudar pro valor que você quiser. Nesse caso aqui, o x é 1. O que isso significa? Que é key? O key é o nosso keyframe. Então, esse aqui ele vai pegar o primeiro keyframe. Eu não sei explicar direito isso aqui, eu preciso ainda aprender melhor. Mas ela vai pegar o primeiro keyframe no tempo que ele tá aqui. Que nesse caso, o primeiro keyframe é a eu vou abrindo os parênteses. Eu já chego lá, gente. Ó, o que é uma variável? É um número, certo? O que é uma matriz? Uma matriz é um conjunto de números. Então, uma matriz, ela pode ter um número, que seria x, que daí é só um número. Mas ela pode ter dois números, que aí pode ser xy. Ela pode ter três números, que pode ser xyz. Ela pode ter infinitos números. Nesse caso aqui, da nossa posição, ela tem dois números. Ela tem x e ela tem y. Então, neste caso, esse primeiro keyframe, ele é uma matriz de dois números, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, esse slider, ele não é uma matriz, que ele é só um número. Então, ele não é uma matriz. Mas nesse caso aqui, ele é uma matriz. E se me lembro desse ponto time, ele pega o primeiro keyframe independentemente do tempo em que se encontra na timeline. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. E eu acho que é isso aí sim. Eu acho que essa é uma boa forma de explicar. Porque a gente pode pegar esse slider aqui e mover ele para frente. E ele vai continuar funcionando neste tempo aqui. Então, é isso. Ele pega o primeiro keyframe, mas não o primeiro keyframe aqui. Ele pega o primeiro keyframe aonde quer que ele esteja. Que vai ser esse aqui. E esse aqui, key, né? Key, entre parênteses, numKeys.time, ele vai pegar o último keyframe, porque numKeys retorna a quantidade de keyframes. Inclusive, gente, ó, uma coisa legal que Gabi tava me falando hoje, que é uma coisa importante para explicar, que existe um conceito, né, na programação chamado debug, que é você debugar as coisas, né? Tipo, você tem um bug e você quer corrigir o bug. E aí, pra gente descobrir como aquele bug está acontecendo, você faz um processo que é o debugging, que aí você vai pegar o código gigante que tem algum erro lá, e você vai quebrando ele em pedacinhos até você encontrar o erro, né? E aí esse processo de debug serve para você isolar coisas, né? Quer dizer, esse processo de debug é o processo de isolar as coisas. E usando o conceito de debug, né, de isolar coisas, a gente pode isolar coisas. Ou seja, se você quiser saber, por exemplo, o que é numKeys nesse caso, você pode escrever numKeys numa variável, num slider, por exemplo, e ele vai retornar o que é numKeys. Nesse caso é 0, porque não tem nenhum keyframe. Só que se eu boto um keyframe aqui, o numKeys virou 1. Não sei se dá pra ver direito. Mas se eu boto mais um keyframe aqui, olha só, o numKeys virou 2 agora. Aí se eu boto mais um aqui, uau, 3, incrível. numKeys, ele nada mais é do que o valor de keyframes que tem. Porque, por exemplo, aqui eu poderia estar escrito 3 e ia funcionar igual, porque aqui tem 3 keyframes. Só que, por exemplo, se essa animação tiver 4 keyframes, eu teria que vir aqui e mudar para 4. Para evitar isso, a gente usa
a variável nonkeys, que é uma variável do After Effects, que já tá lá. Isso, ela existe, e é isso. Nesse caso aqui a gente tá usando uma constante, né? Que não muda. Então ela é uma constante. Ou seja, a gente vai pegar... Vou voltar aqui para tela maior. A gente vai pegar este slider, que varia de 0 até 100, né? Aqui a gente tá pegando o slider. E a gente vai pegar o nosso primeiro keyframe, independente de onde ele estiver. E a gente vai pegar o nosso último keyframe, independente de onde ele estiver, na timeline. E vai variar, né? Entre o primeiro keyframe e o último keyframe, independente também da quantidade de keyframes que tem ali no meio, né? E é isso. E a gente vai igualar nesses valores. Só que, como a gente está trabalhando com time, a gente tem que retornar esses valores também com o tempo. Então, a gente vai envelopar essa expressão aqui, essa função linear, dentro de um value at time, que é outra função. Ó. Se a gente tirar aqui, a gente vê que, ó, uma é linear, abre e fecha parênteses, a outra é value at time, escrito em camel case, entre parênteses. Então essa é uma função, essa é outra função. E aí tem uma função dentro da outra função, né? Então, tipo, o nosso número está entrando dentro de duas funções ali no inception do código, rodando uma vez, dá esse resultado, e aí ele roda a função value at time para retornar esse valor no tempo certo. E aí, quando a gente tem toda essa confusão acontecendo, a gente consegue o resultado, que é fazer com que o nosso quadrado se mova pro lado da maneira mais complexa do mundo, né? Mas é por isso que a gente não faz isso para um quadrado se movendo pro lado, né? A gente faz isso para coisas mais avançadas. Mas eu estou explicando da forma fácil, mais enfim, simples, para que isso seja mais fácil de ser aplicado a algo mais difícil. Mas esse é o conceito, mais ou menos. E aí, né? É isso. Daí, tipo, por isso que quando a gente altera aqui o nosso path, né? Transforma todos, liga o rover cross time ali em todos. A gente tem a nossa animação sendo controlada pelo slider. E aí a gente pode mudar o easing. E aí, ó, agora ele tem o easing. Qual parte da programação funciona no After? Vou começar a estudar. Putz, não sei responder essa pergunta porque eu não sei se eu entendi. Mas o After Effects, a linguagem de programação que o After Effects usa é o JavaScript. Mas é um pedaço do JavaScript. Talvez seja isso que você perguntou. O sentido de pedaço é porque não tem muitas coisas que dá pra fazer ali. Por exemplo, tem if-else, que é tipo, se tal coisa, faça tal coisa, ou se tal coisa, faça tal coisa. O if-else não é uma função, ou é uma função? O que é o if-else? Eu acho que é uma função, eu não sei explicar o que é o if-else. Mas é isso. Ele só tem... É limitado. Mas é isso, é JavaScript. Mas procura sobre JavaScript com base no After Effects, porque senão você vai aprender um monte de coisa que você não vai precisar. Talvez seja mais fácil você procurar por tipo, essas coisas tipo if-else. Pergunta pro ChatGPT o que é if-else e procura por as coisas parecidas. O ChatGPT é muito bom para expressões, porque assim, ele é bom, mas assim, ele não é perfeito. Porque, por exemplo, eu tenho um chat aqui só para coisas do After Effects. Então, por exemplo, eu quero saber como como fazer um wiggle, né? Como fazer wiggle.
eu já tenho esse negócio do After Effects, então ele já sabe o que é que eu quero saber do After Effects. Ó. Então ele já me dá o código, ele explica o que é o Wiggle. E aí ele me dá o código já com sliders, se eu quiser. Então, às vezes, tipo, você não sabe exatamente o que você como faz, mas ele te dá. E uma dúvida que eu tive por anos, e eu demorei muito tempo pra descobrir, é, tipo, como que eu somo algo no Wiggle? E aí, tipo, às vezes você não sabe, aí você fala, então, tipo, como somar outro slider no Wiggle? E aí, ele vai te dar o código. Ó. É um pouco mais complexo do que eu imaginava. E aí, é isso, assim. Então, ele é muito bom pra resolver esses pequenos probleminhas. De, tipo, você não sabe uma coisa meio básica, assim, mas também é difícil de procurar e o ChatGPT ajuda bastante. Para coisas mais complexas, você vai ter que fazer um debugging ali, porque realmente ele é meio... Ele não... Às vezes ele dá uma quebrada. Mas dá, eu fiz isso aqui, inclusive. Eu fiz um script que não tá pronto. Mas isso aqui eu fiz esse script para contar quantas coisas tem no projeto, quantas composições, layers, keyframes, expressões e enfim. Mas eu tenho que terminar e liberar também. Eu acho interessante isso aqui. Mas é isso. É isso, galera. Aí, ó, então, vamos lá. Breakdown. Isso aqui é muito simples. E eu lembro que eu postei isso aqui, eu fiquei, gente, mas isso aqui são só uns retângulos. São 5 pré-comps, certo? Dos retângulos, ó. É isso aqui, e daí eles vão embora, né? E daí eles descem. É só isso. Então, são essas 5 pré-comps dos retângulos. E aí... Ó, tem os que animam, que só tá animando o scale dele. Só isso. E é um scale, uma animação bem rápida, ó, que ela começa, que é a minha curva, a minha única que eu uso, que é uma animação que ela vai em 12 frames, né, de duração. A animação vai do 100 até o 0, só que ela termina bem rápido, que a aceleração dela no final é bem rápida. Então, enfim, essa é a animação. E aí, aqui, são essas 5. Gente, desculpa, eu tô morrendo de doenças aqui. Essas 5 pré-comps, elas têm uma animação na posição. Aqui, ó. No caso, não é na posição, né? Tem um slider. Tem, ó, 3 sliders, na verdade. Que é igual que eu falei antes, ó. O Y-pose in, o Y-pose out. E tem esse Y-pose linear, que hoje em dia eu chamo de aux. E aqui ainda eu não fazia a multiplicação, ó. Vocês podem ver que tá indo de 2044 até 0. Hoje em dia eu faria indo de 100 a 0 e eu ia multiplicar. Isso é de 2023. Então, de 2023 pra cá, que eu comecei a multiplicar o valor dos sliders. Mas, enfim. E aí é isso, são só essas pré-comps indo pra cima. E daí, elas estão linkadas. Por que serve tudo isso aqui que eu não tenho certeza? Ah, tá. Certo. Eu tô usando, né, essa distorção aqui, esse Bezier Warp, que tá fazendo essa distorção. E aí, como eu sou meio maluco da cabeça, eu não quis animar os Bezier na mão. Eu não queria fazer assim, porque eu queria que ele fosse simétrico. Mas eu não tava a fim de fazer conta. E aí eu dei mais trabalho, na verdade. Não foi muito esperto isso, não. Fazer os... linkar, mas eu fiz isso.
Eu linkei... aqui tem uma coisa interessante, na verdade, que eu posso falar pra vocês. Foi aqui que eu descobri, foi por aqui, eu acho que eu descobri essa função aqui. To World, do After Effects, que ela pega a posição absoluta do layer. Por exemplo, esses layers aqui, esses pontos, eles estão todos parentados uns nos outros. Então, eles não estão eles não estão com a posição certa que eles deveriam estar, porque eles estão parentados, né? Tanto que eles estão animando. Se a gente ver aqui, são eles que estão animando, ó. Só que, se a gente ver a posição deles mesmo, de verdade, a posição não está mexendo, porque eles estão parentados uns nos outros. E o que está, na verdade, animando é a rotação. É a rotação deles que está aparentada nas coisas, enfim. Eu estou animando a rotação deles. Então eu não estou animando a posição. Só que eu quero... Eu preciso, né, linkar os pontos do Bezier Warp nesses nulos aqui. Que na verdade esses nulos é só um shape layer vazio com a propriedade guide ligada, porque eu não gosto de nulo, porque nulo cria sujeira no projeto, eu não gosto. Enfim, esses nulos aqui, eu preciso pegar a posição deles, mas a posição não tá mexendo, porque eles estão parentados, e porque o que está animando é a rotação. Como que eu pego a posição deles? Porque eu tô vendo que eles estão aqui. Então essa propriedade existe em algum lugar. E aí essa propriedade a gente consegue ela com essa função toWorld. Por exemplo, eu posso pegar aqui uma delas, esse aqui que está animando, e eu boto um position, não, o que é? Point control. Eu crio um point control, que na verdade é só um slider que tem uma matriz de 2 valores, que é usado para linkar a posição, né? E aí, se eu venho aqui e eu escrevo toWorld, abre parênteses, e aí eu boto abre chaves 0,0, fecha chaves, que é a posição, né? Eu vou conseguir a posição absoluta do layer, que agora é menos 188, que ele tá aqui, ó, menos 188, 874, que tá aqui é 0, né? 874 no eixo Y. Então, mesmo quando a nossa posição aqui tá mostrando 0 e menos 360, na verdade a posição é essa daqui. E eu precisava desse valor aqui. Esse valor aqui a gente consegue com essa expressão aqui, que é toWorld, abre parênteses, e aí você bota 00 ali na matriz. Ou 000 se for XYZ, né? Funciona também com XYZ. Então, enfim. Mas é isso. A toWorld serve para isso. E aí, com ela, eu consegui linkar esses Bezier Warp nessas posições que estavam sendo afetadas por uma rotação. E é isso, por isso que eu linkei, porque eu queria meio que uma distorção, um arco. E eu não queria ter, tipo, animar o Bezier Warp, eu não ia conseguir animar ele num arco bonitinho. Eu ia ter que fazer, sei lá, eu não ia dar, porque o Bezier Warp ele só alinha linhas, né? Você não tem como fazer arcos. E eu precisava de arcos pra fazer. É verdade, né? Agora parando pra pensar, essa animação é um pouco mais complexa. Porque eu precisava animar um arco no Bezier Warp, e a forma mais fácil de fazer isso foi essa forma que eu encontrei. Só que aí, pra conseguir executar a animação, eu precisei da toWorld, que basicamente ele tá parentado, é o layer, né? Você parenta aqui no layer e aí escreve toWorld, e aí ele te dá o resultado, que é o position deles. E aí foi assim que eu consegui fazer essa distorção, que ficou bonitinha. Eu acho que ela não ia ficar tão bonitinha se não fossem arcos. Porque, né, aqui ó, ele faz um arco, os pontos
Não são pontos que vão em linha reta. E é isso. Esse é o breakdown. E aí aqui só tá juntando, né? Aqui é uma animação no X mesmo. Essa aqui eu fiz na mão, porque dava menos trabalho, tipo... Aqui tá indo de 450 até sei lá que valor que é, entendeu? Então aqui não é mais chato de fazer com slider. Então aqui não é 100% do tempo que eu uso slider também. Enfim, gente. Aí é isso. As outras é a mesma coisa, na verdade, né? O 1 é a mesma animação, só que sem o BZ. E aí ele só sai pro lado. E esse aqui é um pouquinho complexo também. Esse é um rig que eu fiz há muito tempo atrás. Eu acho que eu fiz ele em 2017. Que eu fiz esse rig pra fazer essa animação aqui. Deixa eu achar. Ah, meu Deus. Ó, eu tô sem o chá. Kai, mas eu tô com água aqui. Então eu vou tomar minha água. Tá. Deixa eu achar aqui, gente. Inclusive, desculpa. Eu tô todo entupido. Aqui, achei. Ó, essa animação aqui. Esses cards girando, que... Enfim, foi aqui que eu fiz o rig. E foi aqui, essa animação, que me fez realmente começar a usar o Value Graph. Porque... Enfim, eu queria fazer um negócio um pouco mais avançado. Que no caso foi essa rotação. E foi aqui que eu comecei a usar mesmo, assim, o Value Graph. Enfim, esse rig aqui ele é isso aqui. É um rig aonde eu consigo separar a rotação Z. Putz, não sei, amigo, se tem algum nome. Mas não sei, é tipo órbita, talvez orbit rotation, alguma coisa assim. Porque ele tá fazendo uma órbita, né, em torno de um ponto, então talvez por isso você ache. Mas porque assim, deixa eu explicar o motivo, né? Porque se você tem a rotação no mesmo eixo, tipo, eu não sei explicar. Eu tô cansado. Mas, ó, o que eu tenho aqui eu consigo separar os eixos. É da mesma forma que eu quero que todos os cards fiquem olhando pra frente, né? Tipo, facing a câmera. Tudo bem que tem aquela função. Você vem aqui, 3D, transforme, auto-oriente. Pá. Mas isso aqui não fica certo. Porque, ó, cada lugar tá olhando para a câmera. Array também, talvez. Eu não quero que eles olhem para a câmera. Eu quero que eles olhem para frente, né? Então, isso aqui não serve para esse caso. Então, mas eu queria que pudesse controlar as 3 rotações individualmente, mas que os cards continuassem apontados para frente, independente de qual rotação que eu tô mexendo. E aí, para fazer isso, a gente tem que separar em 3 rotações. Então, nesse caso aqui, tem o guide, o nulo, né, master, que tá tudo linkado. Na verdade, não tá nada tá linkado nele, né? Ele é o principal, né? E aí tem um nulo que vai ser animado a rotação Z linkado nele.
Tá, eu vou falar do modo inverso, né? Que é mais fácil. Tem o nulo da rotação X. E aí você linka o nulo da rotação X num nulo da rotação Y. E linka o nulo da rotação Y num nulo de rotação Z. E aí linka esse último nulo em mais um nulo. Só pra ficar bonitinho. E aí, quando você faz essa ordem de links, você consegue zerar cancelar essa rotação, né? Porque, por exemplo, se tem algo rodando no eixo X, para você cancelar essa rotação, você tem que rolar o inverso no eixo X, né? Então, tipo, se algo tá indo de 0 a 10, você tem que fazer uma conta que vai de 0 a menos 10 e somar, e aí vai ser 0 a 0. Então, nesse caso aqui, nessa expressão aqui, nada mais aqui tá um pouco mais fácil de ler, que é o velho... Deixa eu copiar isso e botar aqui no... Ficar mais fácil. Ó, essa daqui é a expressão. Aqui. 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 Isso. Aqui. Nesse caso aqui é uma matriz, né? Que a propriedade orientation é uma matriz de 3 valores. E uma matriz é um array também, né? Em inglês. É uma matriz de 3 valores. Aí o value 1, que é o primeiro, que no caso se escreve 0, porque na programação muitas vezes o 0 é o primeiro valor. E aí o value 1 e o value 2. Então o valor 0 é o primeiro, o valor 1 é o segundo, que é o y, então x, y e o z. Aí mais... no caso aqui podia ser só menos, né? Mas eu... louco. Deixa eu simplificar isso aqui. Isso aqui é a expressão para cancelar a rotação. Só que aqui, obviamente, falta inserir aqui o coisa certo, né? Que nesse caso aqui é o Discomp Layer Card Rotation XYZ. Ele vai estar aparentado na rotação de cada layer. Mas essa aqui é o cálculo para cancelar a rotação. E aí, se a gente olhar aqui o que está acontecendo, quando eu giro isso aqui, dá pra ver aqui que ele tá... Deixa eu fazer pro outro lado que é mais fácil. Quando a rotação aqui, por exemplo, tá em menos 30, a rotação do X tá em menos 30, a orientação desse layer tá em 30. Então, 30 menos 30 é 0. Então aqui o resultado vai ser que ele vai ficar sempre olhando pra frente. E aí isso serve pra todos, né? Então, tanto o X, o Y e o Z, ele vai cancelar. Mas isso só funciona se os layers estiverem separados, cada um. Porque senão não funciona. Porque, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui. Ele tá aqui no eixo X, tá funcionando, certo? Só que quando eu giro o Y, olha o que acontece. Porque ele tem que, para ele cancelar o Y aqui, na verdade ele tem que fazer uma conta louca, que ele tem que calcular o ângulo XYZ e aí aplicar uma conta no todos. É uma maluquice. Então não dá certo. Ó, e o Z carga mais ainda. Então assim, não dá, não funciona. Aí por isso que tem que ser separado. E aí isso aqui eu tô usando o rig, né, separado, que daí todos eles ficam sempre pra frente. Mas e aí o resultado dessa animação aqui. E o 4 é a mesma coisa, só é a mesma coisa, né? Ele muda alguma coisa, mas é praticamente a mesma coisa. Pronto, este é o breakdown.
Eu notei que tinha um bouncezinho quando o card vem pra frente. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Eu acho que eu fiz no nulo mesmo. Foi tudo no nulo. Porque eu acho que se eu tiro, por exemplo, imagina que tem tem esses cards aqui e eles estão parentados num ponto, né, no meio, e eles estão girando. Imagina que tem uma linha e essa linha é tipo rígida, apesar dela ser fluida, né, mas ela é rígida. Então, tipo, o card vai estar sempre na mesma distância ali. Por mais que a gente não vai perceber essas nuances todas, se eu reposiciono esse card fora desse ponto, o nosso olho vai perceber que tem alguma coisa que saiu do lugar. Então, eu acho que eu fiz assim por causa dessa maneira de pensar. Porque eu gosto que as coisas tenham tipo, tem um peso e tenham, tipo, uma coisa não entra na outra, sabe? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E eu tento aplicar essa técnica de física. Eu não sei exatamente como categorizar isso, mas eu tento aplicar a física, né, na animação. Porque quando alguma coisa, tipo, um layer entra no outro, tem alguma coisa errada ali. E aí eu sinto que esses mini detalhes são o que, tipo, elevam a animação, sabe? Então, eu tento não fazer alguma coisa que vai quebrar a física, porque eu sinto que vai dar pra perceber, de alguma forma. Da mesma forma que a gente vê um robô que é super realista e tem um Uncanny Valley, eu sinto que existe um Uncanny Valley pra física também. E eu acho isso muito importante, sabe? Por exemplo, o vídeo da Microsoft, deixa eu mostrar um pedaço aqui que eu lembro que deu um pequeno trabalho, assim. Sério, o vídeo é muito ruim, cara. Eu só quero achar a página do vídeo, não a página do negócio, gente. Pelo amor de Deus, foda-se. Aqui, achei. Ai, não era isso que eu queria. Tá, foda-se. Tem essa primeira parte aqui da linha. Ela entra e ela bate aqui, né? E ele distorce, ele quebra o negócio. E aí a gente percebe que esse ponto, ele tá travado ali. Realmente parece que é uma coisa empurrando, sabe? Isso aqui eu só consegui porque ele tá parentado aqui. Eu não tô animando duas posições, né? Tipo, eu tô fazendo ali a animação e aí um movimento de câmera ainda por cima. Só que isso aqui, ele tá cravado ali, ele não se move. Porque se, tipo, tem uma variação, por menor que seja, tipo, por 2 pixels, tipo, uma varia 2 pixels pra cá, outra 2 pixels pra cá, e ela não tá juntinha, tipo, se eu tivesse animado separado, o nosso olho percebe essas coisas. E aí você vai perceber que tá uma coisa, tipo, meio troncha ali, sabe? Então, a gente percebe que a física tá quebrando ali de alguma forma, sabe? Então, eu acho que por conta dessa forma como eu penso, eu não animei o card, sabe? Era uma coisa só. Porque é isso. Não sei. Mas é isso. Mas enfim, esse é o rig para separar o X, Y e o Z. A física também mantém você na ilusão, exatamente. Gente, inclusive, eu tenho que ir embora. Mas, antes de eu ir embora,
a gente vai mostrar então o último projeto. Galera, ó, vocês acabaram de presenciar um momento Adobe aqui, que é o After Effects travando para abrir um projeto. Isso começou a acontecer, na verdade isso é um momento Adobe e Apple, porque isso começou a acontecer quando eu atualizei o macOS. Mas é isso. Tem o logo e tem o texto. Vamos começar pelo texto. Eu fiz essa transição aqui, nada a ver. Transição do Lost. Mas é isso. Aqui, ó. Eu fiz a transição porque eu queria fazer um loop entre branco e preto, e aí foi a ideia que eu tive. Mas isso aqui é bem simples, ó. É a mesma coisa. Ó, pra provar que eu uso slider. Para provar que eu uso sliders. Aqui, ó. O mesmo slider. Só que nessa época eu ainda não multiplicava. Mas essa aqui também, na verdade, ele tem uma variação maior. Então não dava pra multiplicar mesmo. Mas, ó. É um overshoot aqui. É um bouncezinho que eu fiz na mão. Basicamente é isso, né? É o mesmo para todos. Ele tá com um frame de diferença cada um. E aí é isso, é um slider, né? Que tá linkado aqui no position. E aí aqui é a mesma coisa, né? Tem um slider que é mais ou menos o mesmo easy. Ele muda um pouco. Ó. É mais ou menos, é maior, né? Porque ele vai mais pra cima. Então, ó, ele vai lá pra cima. E daí ele cai. E aí a rotação é essa daqui. É isso. São 3 easings diferentes, basicamente, que tem. O que mais? Essa parte aqui, né? Essa transição deu mais trabalho pra fazer a transição do que pra fazer o negócio. E a transição eu só fiz pra postar no Instagram. Porque eu dei o zoom aqui em 3D. E aí eu fiz esses shapes, ó, que são só retângulos. Só que eles estão parentados em nulos. Uma loucura. É uma maluquice total. Aqui, ó. E aí os nulos estão se movendo em 3D. Olá, Celeron. Vai lá, cara. Vai lá, Redzão. Boa noite, amigo. Aproveite e descanse em paz. Celeron, você voltou e a gente já tá indo embora. Eu só tô mostrando isso aqui. E aí todos iremos embora. O B é a mesma coisa, só um pouco diferente. Ele vai pro lado ali. Mas eu não gosto muito não. Eu acho meio estranho ele ir pro lado. Mas é isso. A rotação aqui também. Aí deixa fazer algo. Ah, meu Deus, você vai me dar um sub, que eu sei. Eu sei que você vai fazer isso. Eu tenho certeza. Se não for, eu vou ficar triste. Você vai me fazer chorar. Aí, ó. Mesma coisa. É tudo a mesma coisa, gente. Só muda um pouco. Mas, ó. Mesmo easy. Esse aqui é um pouco diferente. Ó, esse aqui é um pouco diferente, gente. Esse aqui tem mais coisas acontecendo. Ah, Celeron, eu sabia. Você é um safado. Obrigado, Celeron. Mod do mês, galera. Pra quem não conhece, Celeron. Salva de palmas.
Ah, isso aqui é uma loucura, ó. Que são duas linhas. E aí eu tô animando, tipo, o width do stroke e o scale e uma loucura. E aí toda a posição deles está acontecendo aqui, ó, nesses sliders aqui, ó. Que são esses sliders aqui, que é o mesmo slider também. É uma para cada letra. Aí, ó, pra ter o delay. E aí é isso, basicamente. E tem mais um positivo aqui. Aí tem isso aqui, essa maluquice aqui também. Eles estão indo pro lado e daí faz o overshoot. É isso. Até hoje eu tento juntar os muripontos. Nossa, é verdade. Quantos muripontos você tem? Eu tenho infinitos muripontos. Ó, o segredo é 250 mil muripontos. Murilontos. Você tem 11 mil, meu Deus. Se eu não tivesse parado, né, de fazer live, já muitas vezes. Muitas pessoas. Você vai escorregar o Prime. Obrigado, Vampup. Murilontos. Aqui, o que mais que tem? Ah, esse aqui. Pois é, né, senhor Murilo? Mas é isso, amigo. Eu fiquei animei demais. O meu maior erro foi animar. Ó, esse aqui. Ah, esse aqui tem animação no pé. São algumas coisinhas que estão acontecendo aqui. Ele tá animando. Ó, eu transformei cada letra em quadrado. E aí eu botei um offset path pra eles, tipo, ficarem juntinhos, assim. Então... E aí, ó, anima o offset e anima o path. Ele vira o coisa. Inclusive, tanta coisa mudou neste tempo que agora eu tenho meu próprio Murilo. Meu Deus, amigo. Você me clonou. Quando eu te mandei o quadro, você pegou meu DNA. É isso que você fez, seu safado. Você me clonou. E esse aqui é a mesma coisa. A diferença é que tá soft, ó. Ele tem arredondado. Que é um blur com levels, com coisas. Que é um blur com levels. E é isso. O Tetolhos está muito lindo na parede da minha sala. Eu adoro o Tetolhos. Tá. E aí esse foi os textos. E aí esse é o logo. Véi, quero ser você quando crescer. Olha essa timeline que limpa. Eu passo pano na minha timeline. Olha, o Victor tem 22 mil pontos. Ó, esse aqui. Muitas coisas aconteceram. Olha quantos keyframes. Nem tem tantos assim, na verdade. Mas primeiro o mais cresce. Nossa, essa foi boa, hein? Primeiro o mais cresce. É que eu animei de forma linear, inclusive. Eu fiz quase frame a frame aqui, ó. Olha só que coisa incrível. Esse gráfico aqui, ó. Pou. Essa parte foi quase frame a frame. Que eu fiz. E aí a parte que eu mais gosto dessa animação é isso aqui, ó. Ele piscando.
É uma das coisas mais lindas. Eu diria, eu já falei pra Gabi, que essa piscada é a coisa mais bonita que eu já fiz na minha vida de animação. Eu amo essa piscada. Olha só essa piscada, sério. O olhinho dele, eu adoro. É muito sutil, mas ele... Ó, ele distorce. Ele aumenta pro lado um pouquinho, ó. Daí ele vai fechando, ó. Olha só. Sério, eu adoro. Eu amo essa animação. Olha. E é só uma coisa só. É uma coisa não, né? É tudo isso aqui. Só que... isso aqui é interessante, ó. Isso aqui, eu não sei quem tá aí ainda. Mas essa daqui é a mesma expressão que eu mostrei antes. Que é o linear dentro do value at time com o primeiro e o último keyframe. Essa é a expressão escrita da forma original, como eu vi no coisa. Mas aí depois eu transformei ela numa linha só. Mas é isso. 2 linhas no caso, né? Isso aqui virou uma linha só. Mas é aquela expressão. E aí, eu tô usando ela como um rig. Eu, riguei todas essas propriedades aqui. Todas essas 7 propriedades. Com keyframes, né? Eu fiz o olho aberto e o olho fechado. E aí eu tô animando com o slider. Com esse slider aqui. Que vai do 0 ao 100. O 100 é ele piscado. E aí ele volta, ó. O 50 é essa meia lua certinho. E aí ele volta. E ele... Tá errado essa curva, inclusive. Agora que eu vi. Ela não deveria ter esse overshootzinho aqui. Mas é isso. Mas é isso. Ficou igual. Ficou legal, não ficou legal. Eu acho que eu arrumei isso em algum momento. Que eu esqueci. Eu lembro que ela já tava errada em algum lugar. Eu acho que é aqui que eu arrumei. Não. Eu não sei. Mas é isso. Assim, não tá errado, né? Ela só tá acabando 2 frames antes. Mas está legal. Ou é aqui que eu arrumei? Eu lembro que eu vi isso aqui. Eu posso estar sonhando também. Mas é isso. Eu vou olhar todos. Não. Enfim, gente. É isso. Foi assim. Foi assim, eu não mostrei nada. Essa parte aqui, por exemplo. Aqui. Eu fiz usando nos follow points, eu acho. É verdade. E aí... O que é isso aqui? Ele corrige esses pontinhos aqui. Nossa, eu nem lembrava disso. Olha só. Pra não ter as pontinhas, é verdade. Foi umas gambiarras em cima de gambiarra aqui. Mas é isso, ficou certo. No final, daí ele abre ali. E aí é isso. O resto é só os quadrados que abrem. O B é a mesma coisa. Só que diferente um pouco. Tem um HC ali do lado. Aí o C. Esse aqui é o mais simples de todos. Ele só cresce. O D é uma loucura. Porque isso aqui não é 3D. Ele é tudo 2D. Ele só tá, na verdade, girando. O giro que é o que causa a impressão. Mas é isso aqui que tá acontecendo. É isso. Boa noite, Muga. Durma bem. Descanse em paz. Espero que você tenha uma noite agradável de sono. Mas é isso aqui, essa animação. Ele só tá indo pros lados mesmo, as coisas.
Só que aí com a rotação... ele parece que ele tá girando. Em 3D. Aí tem essa versão. E essa versão que ele tá indo... Só que com... ele tá parando assim um pouco. E esse aqui é o último que eu postei. Que é meio que uma mesma coisa. A Gabi. Gente, eu tô cansado. É isso, tá? Eu vou embora. Tchau, gente. Um beijo dentro da garganta de vocês. Mas só quando eu melhorar também. Porque se eu beijar a garganta de vocês, vocês vão ficar resfriados. É isso, gente. Até a próxima. Beijo.